Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados, meus queridos. Hoje é dia 28 de julho de 2016, eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Estamos tendo um pouquinho de problema aí com o tempo e a disponibilidade para colocar mais vídeos no ar, mas isso não quer dizer que a gente não coloque, não venha colocar, né? Hoje nós vamos aqui estudar uma passagem do livro de Lucas, capítulo 12, que eu achei assim muito forte para esses dias nos quais nós estamos vivendo. Eu gostaria, sem perder muito tempo, porque tempo a gente já não tem, de entrar diretamente no assunto, para que nós, como igreja do nosso Senhor amado Cristo, que a gente possa estar realmente se preparando, meus amados, porque os dias são maus, não tenham dúvida. Os dias são terrivelmente maus. Então é tempo de preparar, é tempo de realmente preparar, amém? Olha só, capítulo 12 do livro de Lucas, do versículo 1 em diante. O título na minha Bíblia é O Fermento dos Fariseus, a algumas admoestações. Vamos prestar atenção. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou então Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que é acautelar? Tome cuidado, preste atenção, fique atento do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento, meu amado, hoje, dos apóstatas, dos pastores interesseiros, dos padres interesseiros, de todo tipo de pregador que se diz pregador de evangelho interesseiro, é a hipocrisia. O que é a hipocrisia? A hipocrisia, na realidade, é duas caras. Você fala uma coisa, faz outra. Você ensina uma coisa e faz outra. E aqui a palavra diz, o Senhor Jesus, ele chama isso de fermento, fermento. E aqui ele continua, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Quer dizer, não existe mentira e segredos para Deus, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes ao ouvido no interior da casa será proclamado dos eirados. Olha só, uma pequena pausa aqui. Um certo tempo, todos nós que já frequentávamos igrejas, a maioria saiu de igrejas depois de tantos anos de congregação. Aparentemente, no primeiro tempo, parecia que estava tudo normal. A gente estava quase que acostumado com aquele sistema religioso dentro das igrejas, que talvez muitos aqui já saíram. Porém, com o passar dos anos, com o passar dos meses, com o passar dos dias, aos pouquinhos certas coisas começaram a nos parecer estranhas. Mas não só isso, nós já não tínhamos mais paz para estarmos em tais lugares, frequentarmos tais igrejas, chamemos assim. Muitos saíram, mudaram para outras igrejas, procuraram outros lugares, outros não conseguem encontrar, outros estão congregando em casa, cada um se arruma, né, como pode, porque, meus amados, eu cheguei à conclusão que a gente hoje está se arrumando como pode. E eu não quero entrar nesse mérito porque senão a gente acaba gerando polêmica, mas na realidade é isso. Você não pode ir num certo lugar que ali você não tem paz, não tem uma palavra que edifica, não tem uma palavra sana, então você sai. Ou então você entra num lugar que a palavra é boa, é doce, é perfeita, é agradável, você fica. Essa é a base que a gente está vivendo hoje. Para quem conhece a palavra de Deus, para quem tem lido a palavra de Deus, está se encontrando, está se debatendo com essa situação. E infelizmente está chegando à conclusão que se eu estou em tal local,
se eu estar em tal igreja, eu vou mais sujar minhas vestes do que mantê-la limpa. E eu conheço muitos irmãos e irmãs que têm procurado igreja e visita uma, visita outra, visita uma, visita outra e não encontra. E conheço poucos irmãos que ainda têm igrejas que honram o nosso Senhor, Todo-Poderoso Eterno. Então, meus amados, o que acontece? Hoje a gente está vendo a coisa está escancarada. Muitos de nós temos visto as nossas próprias ex-igrejas totalmente apostatadas. Quer dizer, nada que é escuro fica encoberto para sempre, porque com o tempo tudo vem à tona. E aqui Jesus continua. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Isso é uma advertência. Isso é uma advertência do nosso Senhor Jesus para o povo. Que a gente não tem que temer aqueles que matavam o corpo, porque na realidade, antes dele ser crucificado, ele pregou o evangelho, vieram os discípulos e tudo. Após a crucificação veio a perseguição do Império Romano. E ele começou o martírio, começou a, sabe, já tinha mais ou menos ali, mas já depois da morte do nosso amado Salvador, veio realmente a perseguição. Isso aqui foi já uma espécie de profecia, um aviso dele para aquele povo daquela época, mas serve para nós. Porque nós morremos, mas se a gente morre em Cristo, a gente morre uma vez só e a gente depois vai para o céu, vai para o descanso eterno. Mas se você que morre não teme a Deus, meu querido, minha querida, você vai ser lançado no inferno. Temos visto muita gente aí que se diz irmãos em Cristo, que estão brincando com fogo. E quando a gente fala que é brincar com fogo, é porque o inferno é fogo. Fogo e enxofre, arder, né? Gemer. Olha só, e aqui ele fala que a gente tem que temer. Temer o quê? Temer um respeito. Temer um respeito com muita reverência. É um respeito misturado com amor, isso é temor. A gente teme a Deus não porque a gente tem medo de Deus, mas a gente tem reverência porque a gente sabe, a nível humano, com quem a gente está de frente, com quem a gente está lidando. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Quer dizer, tem pessoas que embrulham e parece que nem foi feito um embrulho, né? Às vezes vende um objeto que vale muito menos, eles vendem por um pouco mais e por aí passa. Quer dizer, tudo passa nessa terra. As pessoas elas vão fazendo a vidinha delas, embrulhando daqui, vai passando. Mas aqui ele fala que nada está no esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Até você que usa muita tinta, muito produto químico, seu cabelo vive caindo e rebentando, tenha certeza ainda que caia muito. Todos aqueles que restam, eles estão todos contados. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu analiso muito isso, eu vejo muito sobre isso. O nosso Pai Todo-Poderoso, ele é detalhista, ele é curado, ele é caprichoso. Você não vê nada na natureza desordenado a nível de criação. Se você pega uma flor, pega a parte interna, né, o pólen, os pólens da flor, e você colocar diante de um microscópio, é como se cada bolinha que constitui, né, o núcleo da flor, os pólens, né, fossem colocados à pinça, um por um. E você vê todos do mesmo tamanho, da mesma cor, da mesma estrutura, a mesma distância entre um e outro. Você não vai ver um grande, um pequeno, um torto, um assim, um assado. Tudo que você vê na natureza, você observa uma árvore de pinho, que é aquela árvore que tem tantas folhinhas que parece espinho. Você vê a organização, como que é tudo bem ordenado. Você pega um peixe, vai ver as escamas desse peixe, uma colada em cima da outra, como se fossem telhas, mas são as escamas do peixe. Que perfeição, que detalhe, tudo do mesmo tamanho, do mesmo diâmetro, no mesmo nível, mesmo cor. Então, meus amados, não tenha dúvida que se ele parou para passar
todos esses detalhes da criação, ele tem muito mais o controle da consciência das nossas vidas. Ele sabe o que nós temos vivido. E aqui o nosso amado Senhor Jesus, ele diz: não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então nós não podemos deixar de confessar o nosso amor por Deus diante dos homens. A gente precisa literalmente ir por todo mundo e pregar o evangelho e ser exemplo. As pessoas, quando olharem para nós, elas têm que ver a condição de ler a Bíblia diante dos olhos delas. Você tem que ser uma Bíblia escrita, você tem que gravar nas tábuas do teu coração os mandamentos, a palavra, os ensinamentos do Senhor e viver. Porque a Bíblia fala, aquilo que a boca fala, o coração está cheio. Então, se você enche o teu coração da palavra do Senhor, você vai estar com a tua vida radiosa de bênçãos, da presença do Espírito Santo. Porque é Ele quem conclui isso tudo, é Ele que vai cuidando do nosso interior, do nosso intelecto espiritual, é Ele que vai nos dando condição de entendimento e de crescimento espiritual. E aqui ele fala, todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isto é, contra Jesus Cristo, todo aquele que proferir uma palavra contra ele, isso lhe será perdoado. Mas, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Eu vou dar uma pequena fechada aqui no discurso do pecado contra o Espírito Santo. Imagina duas pessoas, porque eu não vou nem dar o exemplo da pessoa do Espírito Santo, absolutamente eu não tenho como fazer isso. Mas imagina pessoa A e pessoa B. A pessoa A, ela vai e ajuda a pessoa B, convive com a pessoa B, e faz tudo para... E um belo dia a pessoa B vira e fala assim, olha, a pessoa A me contou isso. Só que ela é uma cretina. É uma pessoa muito estúpida que não sabe nem o que fala, porque só sabe falar besteira. E eu acho que ela é falsa, que ela é isso. Isso que ela fala é tudo mentira, é tudo embrulho. A pessoa A, o negócio dela é querer na sua frente ser uma coisa, por detrás outra. A pessoa A, olha, ela não tem noção do que diz não, sabe? Ela só falou besteira. A pessoa A falou que tal coisa é assim. Só que não era, hein? Mas aí fala uma coisa que ela não fez e não falou. E quer dizer, é como se a pessoa B falasse pela pessoa A, difamando a pessoa. Então, se você tira a pessoa A e deixa o Espírito Santo no lugar, você está blasfemando contra ele. É atribuir a ele, falar que ele fez aquilo que ele não fez, que ele disse aquilo que ele não disse, e desmoralizar, escandalizar, escarnecer da pessoa do Espírito Santo. Isto é pecado e não tem perdão. Não tem perdão. Não tem perdão. A gente está vendo as igrejas aí blasfemando contra o Espírito Santo, meus amados. Amados, toma cuidado com as igrejas, onde você vai. Fica atento aonde você está buscando. Tem gente falando, que o Espírito Santo falou isso e isso. Blasfêmia, anátema. Quando Jesus falou no meio dos fariseus que ele era o Filho de Deus, ele falou, eu sou o Filho de Deus. Os fariseus, eles rasgaram as vestes, cuspiram no chão, cuspiram em Jesus, falando que era blasfêmia, porque Jesus atribuiu uma coisa diante dos olhos do fariseu, que segundo os fariseus era mentira. Como é que pode um homem simples e pecador falar que é filho de Deus? É claro que ali tinha a hipocrisia, a falsidade, a falsa religião. Agora, quando nós atribuímos ao nosso amado Espírito Santo aquilo que ele não faz, que ele não é, que ele não disse, nós estamos pecando contra ele. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente cita a pessoa do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, para que a gente não peque contra ele. Amém? Amados, o fermento dos fariseus e algumas admoestações. Os dias em que nós vivemos estão breves, estão terríveis.
Tome cuidado como você trata, se referencia a Deus, ao Espírito Santo e ao Filho, ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Não atribua a Ele aquilo que Ele não fez. Não diga, foi Ele que fez, porque você está passando como por mentiroso o Espírito Santo de Deus. Amém? Amados, eu preciso terminar mais esse áudio, mas eu vos abençoo com a santa paz e sabedoria do Senhor. Amém, amém e amém.